Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 3 de julho de 2019, são 15 horas e 18 minutos e é sempre um prazer mais uma vez estar aqui com você para falar da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos falando sobre a mordomia do corpo, lição 2 de 14 de julho de 2019. Texto áureo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Verdade prática. O corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser preservado para a glória de Deus. Leitura diária. Segunda-feira, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a tricotomia do corpo. Terça, Romanos, capítulo 6, versículo 12, o pecado não deve reinar em nosso corpo. Quarta-feira, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, a parte B, o nosso corpo não é para a prostituição. Quinta-feira, Romanos, capítulo 8, versículo 13, devemos mortificar as obras do corpo. Sexta, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O corpo deve ser conservado irrepreensível. Sábado, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Devemos glorificar a Deus em nosso corpo. Leitura bíblica em classe. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13 ao 20, que nos diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falou-lo-eis, membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Os hinos sugeridos são 7, 128 e 219 da harpa cristã. O objetivo geral é expor a mordomia do corpo cristão sob o entendimento bíblico, de que somos templo do Espírito Santo. Objetivos específicos: explanar sobre a dimensão material do corpo, elucidar a dimensão espiritual do corpo, correlacionar o culto racional com a mordomia do corpo. Introdução. Nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. Nela destacaremos o valor espiritual e a grandeza da obra criadora de Deus. A Bíblia mostra que o Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador, pois, segundo sua palavra, o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. A dimensão material do corpo. A formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, 2, 18 ao 25. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, 14. No mesmo salmo, o autor sagrado traz à memória a contemplação divina do corpo humano, ainda informe. Salmos 139, 15. Louve a Deus por sua maravilhosa criação.
Antes de começarmos a falar, permita-me esclarecer uma diferença entre espírito, alma e corpo. O corpo é a parte física do homem, onde o homem pode ser tocado ou tocar a alguém. A alma é aquilo que o homem é a sua consciência. E o espírito é aquilo que volta para Deus, é aquilo que o leva a adorar. A estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Por exemplo, o organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Este possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo se constitui de 70% de água, tem 96.500 km de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. A estrutura humana revela uma complexidade que só a teoria da evolução, que revela uma complexidade que a teoria da evolução jamais explicará. Só uma mente onisciente e um ser infinitamente supremo pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. No princípio criou Deus os céus e a terra, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 27. Síntese do tópico 1. A dimensão material do corpo revela uma obra maravilhosa, a estrutura do corpo, o arquiteto que o planejou. Permita-me te falar uma coisa, não que eu esteja fugindo da lição, mas apenas para elucidar algumas dúvidas. Eu vejo algumas pessoas, principalmente a parte feminina, gastando muito dinheiro com cremes para embelezar sua pele. Permita-te dizer uma coisa. Se você notou, nós falamos aqui que boa parte do corpo é feito por água, é composto por água. A água é o principal nutriente do corpo humano. E se você quiser ter uma pele saudável e bonita, basta você beber bastante água e não precisa gastar o seu dinheiro com cremes e nada parecido, porque a água sozinha ela faz todo o trabalho. Tópico 2. A dimensão espiritual do corpo. O corpo segundo as Escrituras. A Bíblia usa várias metáforas para designar espiritualmente o corpo do pecado. Note este versículo que o vosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Nele a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem que antes de nascer de novo usava o corpo como um instrumento de iniquidade. Romanos capítulo 6, versículos 12 e 14. Esse corpo também é chamado na Bíblia de o homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Casa terrestre, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito. Esse corpo é a casa temporária, a morada passageira, visto que nesta terra somos peregrinos e forasteiros. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Templo do Espírito Santo. Essa expressão aparece numa pergunta retórica de Paulo em 1 Coríntios. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? É um alerta do apóstolo aos crentes de Corinto para não darem lugar ao pecado, ou seja, não deixarem que o corpo fosse contaminado pela prostituição. Pecados contra o corpo. A Bíblia adverte acerca dos pecados contra o corpo: prostituição, adultério, fornicação. Usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais é prostituição. A palavra de Deus diz aos crentes com muita clareza: mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, a parte B. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3.
A Bíblia também tem graves admoestações contra quem comete o pecado de adultério, relacionamento sexual extraconjugal. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Hebreus capítulo 13, versículo 4. E o de fornicação, relacionamento sexual entre solteiros. Efésios capítulo 5, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10 e Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quando falamos sobre o corpo, a questão sobre pecado no corpo, nos abre um grande leque e temos várias vertentes. Mas permita-me falar algo sobre rede social. Muitas das vezes as pessoas cristãs procuram redes sociais para manter um relacionamento, às vezes saudável, às vezes não. No entanto, muitas das vezes postam fotos com seus corpos numa academia. Também não vou fazer aqui nenhuma referência ou a favor ou contra a academia, isso vai de cada um, de acordo com a doutrina do seu pastor, da sua igreja, da sua consciência. Mas a questão é a seguinte: muitas das vezes pessoas põem fotos sensuais em rede social dizendo que está melhorando e aperfeiçoando o templo do Espírito. Na verdade, você está pecando e fazendo outras pessoas pecarem, porque o seu corpo é para a glória do nome de Deus e não para ficar expondo em rede social, ou seja lá em qual lugar for. Homossexualidade. O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando a abominação a Deus. Levítico capítulo 20, versículo 13 e Levítico capítulo 18, versículo 20. O Novo Testamento confirma essa condenação, reprovando a homossexualidade de modo não menos incisivo. Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32. Transexualidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade de gênero ou disforia de gênero. Nesse transtorno, um homem se sente mulher e por isso não aceita o próprio corpo. Uma mulher se sente homem e igualmente não aceita o próprio corpo, desejando assim mudar de sexo. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e adolescentes, trazendo confusão entre eles. Isso é uma estratégia de origem satânica para destruir o plano original de Deus da criação, da família como célula máter da sociedade. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus, com uma identidade binária. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Temos vistos, principalmente aqui no Brasil, uma enxurrada de informações dizendo que é normal a questão da homossexualidade. Bom, para explicar isso de uma forma assim bem simples, façamos o seguinte: você é a obra-prima de Deus. Preciso que você entenda isso. Você é a obra-prima de Deus. E certamente o adversário quer destruir essa obra-prima. E como ele faz isso? Destruindo a família. É bom lembrar que o nosso adversário era um querubim, portanto ele era um anjo. E se ele é um anjo, ou era, era um anjo, ele não tem sexo. E se ele não tem sexo, ele não tem como procriar, ou seja, ele não tem como ter família. E por isso ele põe na cabeça das pessoas a ideia de que também não precisam ter família necessariamente. Não falo aqui em questão de adoção, estou falando da família que é posta entre pessoas de sexos diferentes, um homem e uma mulher, no casamento, com relações para que venham ter filhos. É dessa situação que eu estou dizendo. Então ele destrói esta família, pondo na cabeça das pessoas que a homossexualidade ou
qualquer outra coisa, como a transexualidade, é algo normal. Não é normal, porque não é esse o plano de Deus para a sociedade, para a humanidade. A Bíblia diz macho e fêmea, homem e mulher. Portanto, a ideia da homossexualidade vem do nosso adversário para destruir a família. A santificação do corpo é o ponto fundamental na mordomia do corpo. Diz a Bíblia: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A Bíblia mostra os meios de santificação que levam em conta a ação de Deus e a contribuição do crente. Os meios de santificação que vêm da parte de Deus é de Deus que age diretamente na santificação integral do crente, espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. O Altíssimo também o santifica através de Cristo. Efésios 5, 25 e 26, Hebreus 9, 14, 13, 12, 1 João 1, 7. Do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 11, 2 Tessalonicenses 2, 13, Romanos 15, 16 e da Palavra de Deus, João capítulo 17, versículo 17. A responsabilidade humana na santificação. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Ele faz a sua parte no lado divino, mas o homem tem de ser um participante ativo desse processo. Na santificação, o homem precisa dar lugar à vontade de Deus. Quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Logo, o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes elementos: a fé em Cristo, Romanos 1,17, dedicação a Deus, Romanos 12, 1 e 2, andando em espírito, Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17, renunciando ao pecado, Mateus capítulo 16, versículo 24 e Romanos capítulo 6, versículos 18 e 19. Síntese do tópico 2. A dimensão espiritual do corpo envolve a gravidade do pecado contra o corpo e a necessidade de sua santificação. Santificar é estar separado, é separado do pecado. Existe muitas das vezes uma conotação que eu entendo que não seja correta, dizer que santificação é aquela pessoa que vive em vigília, montes e consagrações. Bom, a santificação, na verdade, ela traz a ideia de separação do pecado. Há pessoas, sim, existem pessoas que mesmo vivendo em vigílias, em consagrações, em montes, vivem uma vida de pecado. Portanto, isso não é santificação. Santificação é estar separada do pecado, é não praticar o pecado. É bem verdade que tanto a vigília, a consagração e o monte vai nos ajudar a nos manter separados do pecado, em parte. No entanto, o ideal é a gente estar em vigilância, orar ao Senhor e não praticar o pecado. Isso é a santificação, é não praticar o pecado. Subsídio doutrinário. Atualmente, há urgente necessidade de renovada ênfase à doutrina da santificação nos círculos pentecostais. Em primeiro lugar, porque são raros os pentecostais que hoje aceitaram a ideia de estar precisando de renovação espiritual, a despeito de muitíssimos crentes terem sido batizados no Espírito Santo. São muitas as igrejas pentecostais que não possuem a vitalidade e a eficácia que nelas se evidenciavam em anos anteriores. Em segundo lugar, a ênfase pentecostal ao batismo no Espírito e aos dons sobrenaturais do Espírito tem resultado numa falta de ênfase ao restante da obra do Espírito, inclusive a santificação. Em terceiro lugar, a aceitação mais generalizada dos pentecostais e dos carismáticos parece ter ameaçado a distinção tradicional entre a igreja e o mundo, lançando dúvidas sobre muitos dos antigos padrões de santidade. E, finalmente, os pentecostais de hoje dão muito valor à popularidade que acabaram de conquistar e, no afã de preservá-la, zelam por evitar qualquer aparência de etilismo espiritual. Em outras palavras, parece que o Espírito Santo em muitas igrejas hoje parece não ter mais lugar. Parece que estamos mais preocupados com as nossas aparências, né? E o Espírito não atua, né? Não damos lugar ao Espírito Santo para que esse sim possa atuar, como diz João 16,
8, que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Terceiro tópico, o culto racional e a mordomia do corpo. De acordo com as Escrituras, devemos nos apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nesse sentido, nosso culto a Ele, segundo Romanos 12, capítulo 1 e 2, versículos 1 e 2, deve considerar o seguinte tripé. Primeiro, um sacrifício vivo. A imagem do sacrifício em Romanos remonta ao Antigo Testamento, mas no Novo Testamento o cristão deve apresentar-se a Deus como um sacrifício vivo e agradável. Sacrifício de louvor, Hebreus 13, 15. Pois todos os que cremos fomos crucificados com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Segundo, um sacrifício santo. Essa perspectiva leva o crente à santificação, e uma vez que ele se coloca como sacrifício vivo, demonstra pertencer a Deus, consagrando-se inteiramente ao Pai para viver uma vida santa e pura no corpo, na alma e no espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Uma vida santa é um culto ao Senhor. Terceiro, um sacrifício agradável. Oferecendo-se em sacrifício vivo, o salvo é visto pelo Senhor como oferta de grande valor. Salmos 51, 17. Uma das coisas mais belas da vida cristã é quando a nossa vontade está alinhada à vontade de Deus. Esse é o verdadeiro estágio de total entrega ao Pai. A imagem de sacrifício mostrada didaticamente em Romanos capítulo 12 ensina como deve ser a nossa mordomia no campo espiritual e material. Ela passa por uma mente renovada, não conformada com o espírito deste mundo, em que o cristão é instado a viver em sacrifícios cotidianamente, assim o nosso culto racional. Síntese do tópico 3. O culto racional e a mordomia do corpo estão sob a perspectiva do sacrifício vivo, do sacrifício santo e do sacrifício agradável. Quando a gente fala de santificação, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nós precisamos nos santificar não para mostrar a um ou a outro que somos santos. Precisamos nos santificar para sentirmos a presença de Deus e mostrar que as pessoas percebam o quanto Deus é santo, o quanto Deus se importa com a santidade, com a santificação do corpo, para que nós venhamos prestar um culto a Deus racional, um culto agradável, através da nossa santificação, da nossa busca por sua presença. Conclusão: o nosso corpo tem uma dimensão material e outra espiritual. Nesse aspecto, a palavra de Deus tem orientações diretas sobre o perigo do pecado contra o nosso corpo e a necessidade de vivermos em santidade diante de Deus. Assim, para glorificá-lo, precisamos prestar um culto racional a Deus, apresentando-nos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Eterno, que Ele nos faça mordomos fiéis de seus bens, tão preciosos em todo o nosso espírito, alma e corpo, que nós venhamos a cada dia mais nos santificar para estarmos juntos ao Senhor, para herdarmos as mansões celestiais e por ela entrar pelas portas. Questionário: quem que pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem? Resposta: só uma mente onisciente, um ser infinitamente supremo, pode dar respostas lógicas à origem da vida e do homem. Pergunta: quais expressões as Escrituras usam para o corpo? Resposta: corpo do pecado, casa terrestre e templo do Espírito Santo. Pergunta: a que se refere a expressão corpo do pecado? Nele, a expressão corpo do pecado refere-se ao velho homem. Pergunta: por que o corpo é chamado de casa terrestre? Resposta: essa expressão refere-se à temporalidade do corpo, isto é, sua constituição física, a forma do espírito. Pergunta: de acordo com a palavra de Deus, como nos devemos apresentar? Resposta: em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que cada um de nós devemos estar com essa responsabilidade, com esse desejo de nos apresentar diante de Deus santos, purificados, em santificação, em comunhão um com os outros, e que nós venhamos a cada dia mais estar buscando a Deus em nossas orações e jejum.
Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus. E lembre-se, quem faz a escola é o aluno. Tchau!